Agora, Conversas na Band. Conversas na Band. Muito boa tarde, amigos e amigas. 17 horas, 5 minutos, 28 graus, 9 décimos aqui em Foz do Iguaçu. Meu nome é João Pedroso e esse é o programa Conversas, ao vivo aqui na Rádio Band FM 100,5. Também na nossa página no Facebook, tá lá. Só pesquisar Programa Conversas e com transmissão também para todo o planeta Terra através do nosso site bandfmfoz.com.br. Hoje eu tô com outro colega na bancada, o meu amigo João Carlos Rodrigues. Tudo bem, João? Tudo bom, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo aí ao vivo com a gente na estrada. Quem tá aí também pós-gravação, também um bom momento. Bom momento também, Ana, bem-vinda. Espero que esteja bem confortável. Como diria meu pai, bom dia, boa tarde, boa noite e olá. Exato. O João veio fazer companhia pra gente. Daqui a pouco a Ana Ruver Martins, pesquisadora, vai estar batendo um papo legal com a gente aqui. Antes de mais nada, antes de tudo, como queira, tem que falar dos nossos colegas, nossos patrocinadores. O Líder Motofresh tem um recado para você. Que tal não precisar mais sair de casa ou de sua empresa para buscar ou entregar algo? Conheça a Líder Motofresh. Sim, eles oferecem o serviço de delivery de comida, compras de supermercado, farmácias, cervejaria, serviço de banco, malote, cartório e muito mais. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 8 à meia-noite, inclusive feriados. Entre em contato pelo fixo 3523-9410 ou pelo WhatsApp 999498123. Vou repetir, 3523-9410 ou 999498123. Líder Motofresh, há quase 10 anos no mercado, você pode confiar. A Elaine da Ruby também tem um recado para vocês. Design gráfico de um jeito ágil e feito por profissionais. Veja só como é simples. Depois de assinar um plano ideal para sua marca, faça login na nossa plataforma, envie suas demandas para a criação e receba para download em 1 ou 2 dias, dependendo do seu plano. Precisa ajustar algo? Sem problemas. As revisões são ilimitadas. Ruby. Simples, ágil e feito por designers. É isso aí, simples, ágil e feito por designers. Acesse ruby.co e conheça um trabalho da Ruby. Eu vou repetir para vocês, é hubee.co. Não é .com, é .co. Ruby.co. Simples, ágil e feito por designers. A Elaine Colombo lá da Ruby, João, esteve com a gente no programa passado. Não sei se você conseguiu acompanhar. Infelizmente eu peguei só o final. Só o finalzinho. Foi um bate-papo muito bacana. Ela tá na escuta também, acompanhando o nosso programa. Você que quer participar do programa Conversa, é só entrar em contato pelo WhatsApp da Band e também pela live. A gente tá ao vivo pelo Facebook, no Facebook da Band, Rádio Band Foz, Rádio Band FM Foz do Iguaçu. Deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Maravilhoso, maravilhoso. João, trouxe uma matéria para você hoje, que é a seguinte. Meu inglês não tá tão afiado. O nome da atleta é Sha'Carri Richardson. Acertou. Acertei? Acertou. Então eu vou falar de novo, até gostei dessa palavra. Sha'Carri Richardson, parece chique, né, cara? Meu Deus. Ela ficará fora dos 100 metros rasos nas Olimpíadas após uso de maconha. A matéria é a seguinte. Uma das favoritas para a medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio nos 100 metros rasos, a americana Sha'Carri Richardson, não competirá a categoria. Flagrada no doping por uso de maconha durante as seletivas americanas, quando conseguiu a classificação, ela teve seu tempo invalidado e por isso as entidades que comandam o esporte nos Estados Unidos não a convocarão para os 100 metros rasos. Richardson admitiu o erro em entrevista ao Today Show, da emissora NBC. Abre aspas. Não me julguem, porque eu sou humana. Eu simplesmente corro um pouco mais rápido, afirmou. Eu sei o que fiz, sei o que devo fazer, eu ainda tomei essa decisão. Ela disse que usou a droga para lidar com a morte da sua mãe biológica, que ocorreu há cerca de uma semana. Me desculpem pelo fato de não saber controlar minhas emoções ou lidar com isso durante esse tempo. Richardson foi flagrada pelo uso de droga em exame antidoping realizado na seletiva dos Estados Unidos para os 100 metros rasos, a qual ela venceu no dia 20 de junho. Maconha é uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping. Caso o atleta prove que o uso não teve relação com a performance esportiva,
a suspensão é de 3 meses, podendo ser reduzida para 1 mês. E se a pessoa concordar em participar de tratamento com o órgão do país responsável por antidoping, pode cair para 1 mês. Alguns atletas do esporte, como Patrick Mahomes, um dos melhores jogadores da NFL, se pronunciaram sobre o assunto, sendo absolutamente contra a punição dada à corredora. Richardson compete pela Universidade de Louisiana desde 2019 e em abril deste ano correu os 100 metros em 10,72 segundos, o que é a 6ª melhor marca da história da prova. Richardson é a esperança dos Estados Unidos para quebrar o domínio jamaicano nessa distância nas Olimpíadas, com o país caribenho tendo conquistado os últimos 3 ouros. Quem quiser acompanhar a matéria na íntegra, é só acessar o site do ge.globo.com. O que você achou dessa matéria, João? Cara, eu simplesmente concordo com o... Como que é o nome dele? O Patrick. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito leiga em relação aos efeitos da cannabis, entendeu? Então, tipo, mais do que eu sei, tipo, não é algo que eu cheguei a ler depois que eu li essa notícia, eu cheguei a ver algumas coisas de efeito e, tipo, o porquê não deveria estar. E, ao meu ver, eu concordo que não deveria estar, porque, tipo, não te ajuda a ter uma performance muito melhor. Tipo, ele serve justamente para relaxar o corpo, pelo que eu sei. Não, tipo, pra dar um gás e sair correndo muito mais rápido, com mais vontade, Eu entendeu? também tenho essa dúvida, João. A gente tá aqui com a Ana Hoover Martins. Logo mais a gente vai poder sanar todas essas dúvidas com ela aqui no bate-papo do Conversas. Eu também tenho essa dúvida se a cannabis, se a maconha, ela te dá alguma vantagem em alguma competição. Se bem que a área da Ana é outra, da maconha medicinal, do uso da cannabis para o tratamento de Alzheimer, da doença de Parkinson, mas certeza que ela poderá sanar algumas e outras dúvidas que vocês também tiverem. Pode mandar no WhatsApp da Band, 3027-0941, 3027-0941, ou comentar lá na nossa live do Facebook. Vamos para um rápido intervalo e logo mais a gente volta com o programa Conversas e com Ana Hoover Martins aqui na Band FM 100,5. Agora, Conversas na Band. Conversas na Band. Conversas está de volta, 17 horas 15 minutos em Foz do Iguaçu. A nossa convidada, nossa ilustre convidada é Ana Hoover Martins. Ela que é farmacêutica, especialista, mestre em ciências pela UNILA e doutoranda em farmacologia pela UFSC. Pesquisadora em cannabis e suas aplicações terapêuticas em doenças neurológicas, especialmente doença de Parkinson e Alzheimer. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês, né, trazendo um pouquinho desse tema que tem repercutido, né, hoje em toda a nossa sociedade, que tem trazido até mesmo um conforto, né, para tanta gente que necessita. E essa oportunidade de estar aqui na Band, né, trazendo isso para uma conversa que integrando nossa comunidade, né, é uma experiência muito boa. Então, uma ótima tarde a todos, né, os ouvintes, quem está participando com a gente aqui. Quem quiser pode fazer pergunta também, né, Ana? Pela live, Com certeza. pelo WhatsApp, a Ana está disposta a responder. Ana, certeza. só voltando um pouquinho na nossa matéria, eu quero te perguntar, um atleta que ele usa a maconha, a cannabis, ele tem alguma vantagem competitiva? Na verdade, quando a gente pensa em atletas, né, o uso da cannabis ele vai um pouquinho além de se pensar em ter ou não uma vantagem competitiva propriamente dita, né? O João até comentou, né, que inclusive tem esse efeito de relaxamento com o uso da cannabis, mas o fato é que as propriedades dessa planta levam a algo muito além disso, como, por exemplo, seus efeitos anti-inflamatórios, seus efeitos antioxidativos, analgésicos, no controle da ansiedade, né? Então são todos fatores que não contribuem de fato para que um corredor, como foi o exemplo da matéria, possa correr mais rápido, né? Mas sim dando um bem-estar a essa pessoa, né? Assim como, por exemplo, quem está nos ouvindo, né, deve tomar uma dipirona quando tem dor de cabeça para conseguir trabalhar melhor, e isso não é um doping para uma, né? O uso da cannabis também a gente pode interpretar da mesma forma, né? A pessoa utiliza para conseguir se sentir melhor, estar fisicamente apto para suas atividades normais,
Então, é esse contexto que a gente tem que pensar e, inclusive, desmistificar, né? Porque traz benefícios para a vida, né, desse cidadão, né? Não... E é um tema ainda muito polêmico, né, Ana? Apesar dos benefícios, o pessoal geralmente tem muito preconceito com o uso da maconha para fins de melhorar a saúde, né? Sim, com certeza. O preconceito, apesar de que nos últimos tempos, principalmente nos últimos anos agora, tem reduzido bastante, né, com a divulgação do uso medicinal, né? Cada dia mais pacientes buscam o uso de cannabis para N situações de saúde, mas ele ainda é muito forte dentro da nossa sociedade, né? E isso vem de um contexto histórico mesmo, né, com toda a questão da política antidrogas, né, da guerra às drogas. Isso vem incutido na mentalidade da sociedade há muito tempo. E pequenas ações que têm sido feitas e o próprio uso por parte dos pacientes é que tem levado hoje a essa maior discussão, inclusive sendo liberado o uso medicinal e até recreativo hoje em boa parte do mundo novamente, né? Então dá para se dizer que o preconceito é forte, mas tem diminuído. Eu sim. tava justamente escutando um programa tipo de diferença de gerações. Era um programa, claro, de humor, como eu gosto de escutar, só que é uma coisa que eles ressaltaram que é muito interessante, é que conforme as gerações estão vindo e estão crescendo, elas estão ficando muito mais, como eu posso dizer, assertivas em questão de opiniões, está levando muito mais em conta a opinião científica também. Então, tipo, politicamente e cientificamente estão ficando muito mais politizados. E eu acho isso muito incrível, a forma de como essa diferença, tipo, como uma das coisas que a gente consegue ensinar para as pessoas que são mais velhas, esses outros lados, entende? Então, tipo, pra mim, ao meu ver, tipo, sendo uma pessoa mais nova comparada ao meu pai, meus tios, tentar trazer esse tipo de informação mais concretas que tem base científica é muito mais eficaz do que acreditar, por exemplo, em uma página de Facebook falando que é uma erva criada por seres místicos do mal, para não dar termos mais religiosos concretos, né? Então, é bom, querendo ou não. Sim, com certeza. Se a gente for parar para pensar, né, no conhecimento que muita gente, acredito que a maioria que está nos ouvindo já deve ter visto alguém falando, né, que, por exemplo, maconha mata neurônios. Da onde que saiu esse mito de que maconha mata neurônios, se hoje a gente já está falando que, ao contrário, né, maconha está relacionada, inclusive, à neurogênese, né, melhora na sinapse neuronal. E tudo isso partiu, por exemplo, de uma pesquisa, né, que na época foi considerada, né, como algo comprovado, né? Algo científico, mas que era cheio de vieses. Né? E tanto que uma pesquisa que até hoje não conseguiu ser reproduzida. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado. E hoje, né, com o avanço da ciência, a gente tendo reprodutibilidade desses experimentos científicos, a gente conseguiu chegar muito mais fortemente a evidências de que a cannabis de fato, né, comprovações de que a cannabis de fato traz muitos benefícios em diversas patologias, como a gente vai conversar, né? Mas só para dar exemplo, no Parkinson, no Alzheimer, no câncer, doenças que causam dor no geral, como a fibromialgia, né? Que muitos pacientes, especialmente mulheres, hoje sofrem. Né? Então, a ciência tem se fortalecido, tem tido uma qualidade mais rigorosa, né? Então, trazendo aí à tona como que a cannabis pode ser aplicada hoje. E a nossa geração, ela tem mais acesso à informação também, né? Para o bem e para o mal, né? Tem aquele lado que a gente sempre fala aqui no programa das fake news, né? Que tomaram conta de tudo, mas o acesso à informação, sem dúvida, ele aumentou muito. Luiz, tem o pessoal na live comentando, fazendo pergunta, como que tá o pessoal aí no Facebook? Bom, primeiro falar que vocês podem participar e podem mandar um oizinho pelo Facebook da Band FM Foz do Iguaçu. Tem o Alan Henrique, tá mandando aí bom programa para vocês. A Cíntia Costa mandou boa tarde. Olha só, o Danavan tá mandando aí também um boa tarde, mandando boa tarde pra Ana. É isso aí. E tem bastante gente dando like aqui na live, então quem quiser participar pode mandar uma mensagem para nós aí. Bacana, bacana. Ana, eu tava lendo o seu site e lá tá assim, tá o seguinte. Ana é farmacêutica responsável pela elaboração do laudo técnico e termo de assistência técnica ao paciente,
no processo judicial que originou a primeira autorização legal de cultivo de cannabis no Brasil. Conta mais pra gente, fiquei curioso de ficar sabendo disso. Então, hoje existem diversas formas, né, dos pacientes terem acesso legal ao uso de cannabis aqui no Brasil. Né? E a grande maioria dos pacientes que optam pelo acesso via judicial, né, hoje eles têm feito através do pedido de habeas corpus. Né? O que seria o habeas corpus? Esse paciente ele não tem direito a cultivar, ele não tem um cultivo legal da cannabis, porém, né, ele vai fazer esse plantio com a justificativa de que ele realmente precisa, e caso a polícia verifique que está tendo, né, esse cultivo, ele tem um habeas corpus para que ele não seja preso. Isso já vem sido feito já há algum tempo aqui no Brasil, porém, até o ano passado não existia nenhum caso ainda de que a pessoa tivesse autorização legal para plantar. Então, o cultivo dessa paciente é legal. Né? E esse caso ocorreu aqui em Foz do Iguaçu. Né? Então, a paciente portadora de epilepsia refratária, que é quando ela já executou, já fez tratamento com diversos medicamentos, associação de medicamentos, sem ter o efeito desejado. Então, ela sofria aí diversas crises epiléticas durante o seu dia. Com isso, ela buscou, então, ajuda médica para iniciar o tratamento com cannabis, e devido ao custo, que é bastante excessivo, e pensando, né, no poder aquisitivo do brasileiro, né, uma grande parte não tem condições de arcar com o custo de um tratamento com cannabis pela importação, optou-se então fazer isso via judicial. E a advogada que assumiu o caso, né, a doutora Fabiana, ela resolveu, né, ao invés de solicitar um habeas corpus para essa paciente, com base nas legislações voltadas à saúde, né, do direito de assistência integral à saúde, ela fez a solicitação, então entrou com uma ação para que essa paciente pudesse ter autorização legal para ter o seu cultivo. Imagino que é um processo que demore bastante, né? É um processo demorado, né? E como foi o primeiro processo com esse aspecto, então demandou um pouco mais de cuidado, né? Tentou por ser o primeiro caso. E uma das coisas que foram solicitadas, então, é que se fizesse esse laudo atestando, né, que a paciente realmente teria necessidade, então, em conjunto com o médico, né, atestando o problema de saúde dessa paciente, e o laudo farmacêutico, né, que é o que eu fui responsável, trazendo aí um compilado de todas essas informações científicas, né, as evidências científicas de peso, de rigor bastante acentuados, de tal forma que demonstrasse para essa situação específica de saúde o uso de cannabis, tal composto presente na cannabis, em tais proporções, de fato eficaz para isso, né? Como que essa paciente poderia estar fazendo esse cultivo, as técnicas de extração do óleo, né? Porque de nada adianta eu ter o direito a plantar se eu não sei fazer o óleo, se eu não sei manter a qualidade desse óleo, né? Então, para que a justiça pudesse liberar, era preciso, então, comprovar que o uso da cannabis tem indicação de fato para isso e que a paciente terá condições de fazer o seu plantio, o seu cultivo e a extração do óleo, bem como uma assistência durante esse processo. Então, junto com esse laudo, vem um compromisso meu enquanto farmacêutica de dar assistência integral a essa paciente. Quando uma pessoa entra com um processo, quando ela entra com uma ação, ela sabe, ou na maioria das vezes não vai ser rápido, vai ser uma coisa que vai demorar, né? E ninguém entra de brincadeira, então não vai fazer, eu vou entrar com um processo judicial. É algo que demanda dinheiro, demanda tempo, né? E para uma pessoa fazer isso, Ana, se sujeitar a isso, ela deve estar muito necessitada, né? Eu te pergunto, como que esse medicamento pode mudar a vida de um paciente? Sim, com certeza. A busca pelo uso da cannabis, né, ainda, né, tem sido, digamos, depois que a pessoa já tentou tudo que for possível, né, na medicina tradicional, nada deu certo, ela vai atrás do uso da cannabis. Então, apesar de que cada dia mais a gente chega, né, mais próximo de colocar a cannabis como primeira escolha em muitas situações. Tá? Então, para que ela conheça isso, ainda existe uma dificuldade muito grande.
né? Nós temos muito poucos profissionais que trabalham com o uso de cannabis. Então, hoje eu tenho trabalhado com alguns médicos, né? Outros farmacêuticos também, para que a gente consiga ter essa rede de profissionais aptos a trabalhar com a cannabis. E os pacientes que nós tivemos experiências até hoje, né, os pacientes que eu tenho acompanhado, que fizeram parte do estudo ou que eu faço um acompanhamento de forma isolada, né, eles tiveram literalmente uma mudança na sua qualidade de vida, como mudar da água para o vinho, dá para se dizer. E eu tenho uma experiência que é particular, inclusive, que foi que foi com o meu avô. Né? O meu avô foi o meu primeiro, assim, quando despertou essa vontade de agora eu vou trabalhar com cannabis. Né? Porque meu avô foi diagnosticado com Alzheimer em 2016 e com um avanço muito rápido da doença. Né? Então ele não tinha mais uma independência, né? Ele precisava estar sempre sob monitoramento, uma queda expressiva da sua memória, da sua capacidade de julgamento, né? Esquecer das coisas do seu dia a dia, tarefas simples já não realizava mais sozinho e sem uma supervisão. E isso despertou, né, mais ainda a vontade de vamos procurar alguma coisa, o que a gente pode fazer para melhorar. E foi quando eu decidi, não, vamos começar a tratar com cannabis. Na época eu já estudava cannabis na doença de Parkinson, e aí eu fui mais afinco sobre a cannabis na doença de Alzheimer. Meu avô começou a utilizar então, né, a gente fez uma avaliação prévia e começamos a utilizar a cannabis. E é o óleo, Ana? Como que é? O óleo, sim. Na época que eu estava no mestrado, né, a gente tinha parceria com a Abrace, né, que é uma associação aqui no Brasil que faz o cultivo, faz a extração do óleo e entrega aos seus pacientes, né? E nós, no laboratório da Unila, que é onde eu fiz o meu mestrado, tínhamos uma parceria com eles e eu comecei a tratar ele, então, com esse óleo. E hoje, né, 3 anos depois, o tratamento que o meu avô faz é cannabis. Eu consegui retirar absolutamente todas as medicações que meu avô estava utilizando. Caramba. Isso no primeiro mês de tratamento. E ele não só manteve, como ele melhorou. O que a gente não vê com nenhum medicamento. Não existe nenhum medicamento tradicional para a doença de Alzheimer que barre o curso dessa doença, muito menos que faça com que esse paciente retorne, né, tenha melhoras desses sintomas de forma expressiva. E o que eu vi com o meu avô foi justamente isso. Ele não só melhorou, como 3 anos depois, né, apesar da idade, hoje ele tem 76 anos, mas eu posso falar que ele está até melhor do que eu em algumas situações, né, o que deixou a gente, assim, bastante feliz e deu mais estímulo ainda para que eu continuasse nessa área, que eu me mantivesse pesquisando a cannabis para outras doenças também, né, e agora trouxesse isso para mais pacientes, né, que têm essa necessidade, que querem fazer o tratamento à base de canabinoides, né, para diferentes situações. Tem algum caso na família, João, de pessoa com Alzheimer, com Parkinson? Cara, olha, se tiver, é raro, cara. Por sorte. Eu fiquei interessado, cara, porque, tipo assim, eu imagino que tratar, tipo, a maioria dos remédios, assim, que, pelo meu conhecimento, tipo, é barrar o enfermo que você tá tendo. Não melhorar, né? Tipo, pra você conseguir Para naquele repor estágio, né? as vitaminas, essas coisas farmacêuticas, que eu sou muito leigo nisso, peço desculpa. Mas pra mim é isso. Então, tipo, algo que já tá sendo comprovado que faz com que melhore é algo incrível. Pelo menos pra mim. Só que eu também imagino que, por se tratar da cannabis, deve ter um preconceito imenso quando você vai tentar apresentar isso pra outros médicos, farmacêuticos, pra tentar avançar esse trabalho. Não deve ser assim, pelo menos, eu acho. Talvez até com Sim. paciente, muitas vezes, né? Sim, Imagino. paciente, familiares, hoje profissionais a gente pode dizer que são pouquíssimos hoje no Brasil, né? Por isso, esse é um dos motivos dessas iniciativas que nós estamos tendo, né? Enquanto universidade, né? Que eu me mantenho fazendo parceria na Unila, né? E agora, mais recentemente, a gente está empreendendo nessa área também, para trazer essa rede de profissionais habilitados a trabalhar. Porque muitos deles até têm interesse, têm curiosidade, querem aprender mais para trazer isso para o seu paciente,
muitos têm a experiência do paciente chegar para o médico e falar, ó, eu quero tomar cannabis, esse tratamento não tá legal para mim, eu vi que cannabis pode me ajudar e eu quero tomar cannabis. E agora, enquanto profissional, o que eu faço se eu não tenho todo aquele aporte científico, se eu não tenho experiência com isso? Então, o que a gente está tentando fazer hoje aqui em Foz do Iguaçu, pelo menos, é trazer, né, essa rede de profissionais habilitados. Né? E, com certeza, o preconceito é uma das coisas que levou, né, a gente ter esse déficit hoje na área profissional, mas também nas próprias pessoas. Né? Então, muitas vezes, quando a gente propõe um tratamento com canabinoides, o próprio paciente pode ficar receoso. Né? Agora, há poucos dias, eu tive uma paciente portadora de fibromialgia, né, que foi bem curioso. É uma paciente que é evangélica, né? E aí tem muitas coisas relacionadas, inclusive à religião, né? E tudo que se pensa hoje socialmente sobre a cannabis. Né? E aí o que ela me falou, né? Quando a gente propôs esse tratamento para ela, eu prefiro, né, ir pro inferno e não ter mais a dor que eu sinto todos os dias. Essa foi a resposta que ela me deu, porque eu vi que a cannabis vai me ajudar. Então, superando várias barreiras do preconceito, né? Levando isso para nossa sociedade. Deve ser muito gratificante, né, Ana? Você vê que a pessoa tá melhorando ali com o seu trabalho, né? Sim. O meu avô, meu falecido avô, ele teve Alzheimer e a família toda sofre, cara. Eu não tinha conhecimento desse tratamento com a maconha, com a cannabis, mas faz uns 4, 5 anos que ele faleceu. E ele começava a lembrar de coisas do passado, coisas aleatórias assim, e perde sentido, a família toda sofre, a pessoa sofre, minha mãe cuidava dele, inclusive. É um sofrimento para toda a família e eu não sabia desse tratamento, se eu soubesse na época, a gente poderia tentar alguma coisa e poderia ser diferente, né? Eu fico feliz agora, a pessoa que está acompanhando, que tem alguém na família, que tem algum amigo, indica. Tenta, procura a Ana, tem um site, né, Ana? Quiser falar com você. Podem procurar pelo site, né? Ou pelo Instagram, Facebook. O sofrimento é muito grande, cara, é muito grande. Eu acho que a principal forma de conseguir transformar essa ideia um pouco mais palpável é mostrar justamente comprovações científicas. E que agora tem um próprio site que estamos com a Ana que comprovou isso e está lutando para isso. Porque, mano, o tanto de gente que morreu por causa disso, dessa degradação da mente, e que algo tão preconceituoso pode estar sendo contornado para algo muito benéfico. E com algo simples, né? A planta. Sim, é uma planta. Ana, só me tira uma dúvida. O Alzheimer, ele não mata. Como que funciona no organismo da pessoa? Eu sei que tem um sintoma do esquecimento da pessoa ficar meio perdida e tal, mas como que funciona? Ela vai atrofiando a mente da pessoa também? O Alzheimer basicamente é uma doença neurodegenerativa, né? Que significa então que as células que estão no nosso cérebro vão morrendo pouco a pouco. E essa é uma doença progressiva. Então, pelos tratamentos tradicionais, não há nada que se faça para que essa morte dos neurônios possa ser cessada. Então, a pessoa vai perdendo áreas cerebrais pouco a pouco. E com essa perca aí dessas áreas, né, que comandam principalmente em relação à memória, ao aprendizado, os sintomas vão acontecendo. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, né, essa degeneração, ela não vai se restringir apenas àquela área de controle de memória e aprendizado, por exemplo. Ela vai se expandindo, ela não para, os neurônios continuam morrendo. Então, cada vez mais sintomas aparecem. Como, por exemplo, a depressão, a agressividade. Esse paciente começa a ter problemas, inclusive, do trato gastrointestinal, né? Ter problemas de locomoção. Então, vai avançando pouco a pouco e predispondo esse paciente também à aquisição de outras doenças, né? Surgir outras doenças, que é o que vai acabar levando esse paciente a óbito. Entendi. Mas, né, esse curso da doença ele é bastante difícil, não só para o paciente, mas para a família. Então, onde vem, né, voltando um pouquinho na pergunta, como isso vai mudar a vida do paciente. Não só do paciente, né, da família. Imagina você vendo seu ente querido ali morrendo dia após dia. Então, você sabe que amanhã ele vai estar um pouco pior do que estava ontem. Meu avô não lembrava dos filhos, não reconhecia os netos. Foi no estágio, acredito que máximo, sei lá, que não reconhecia
Ninguém mesmo. Exatamente, né? Ou um paciente com Parkinson, né? Que ele vai tentar pegar um copo para tomar água e ele não consegue, porque sua musculatura está rígida, porque ele está tremendo, então ele não consegue fazer isso. Ele não consegue iniciar um movimento, não consegue caminhar. Imagina o quanto que isso afeta a autoestima, o dia a dia dessa pessoa. E a partir de que momento, assim, do diagnóstico que a pessoa pode começar esse tratamento? Tem um tempo certo, digamos assim? Não existe um tempo certo e hoje, né, pesquisas já têm apontado, né, principalmente tem um pesquisador que é o Etan Russo, né, ele trouxe mais recentemente, de 2018 para cá, várias publicações que têm nos levado a acreditar que em breve a cannabis vai ser até um tratamento preventivo para certas doenças, então, principalmente doenças relacionadas ao envelhecimento. Isso rapidamente por quê? Porque no nosso organismo nós temos um sistema, né, endógeno que se chama sistema endocannabinoide. Quer dizer, nós temos nosso próprio corpo produzindo moléculas que são muito parecidas com aquelas presentes na planta cannabis. Então, e o que a cannabis faz? Basicamente, ela vai no nosso corpo e atua nesse sistema, estimulando esse sistema. E o sistema endocannabinoide, ele atua como um sistema modulador de praticamente todas as nossas atividades, né, cerebrais. Então, todos os sistemas que estão incluídos nas atividades cerebrais da cannabis modula. E com o envelhecimento, o que acontece? Esses endocannabinoides, essas moléculas canabinoides que o nosso cérebro produz, vão diminuindo. Então, a gente vai diminuindo a capacidade do nosso próprio cérebro produzir canabinoides. E com a administração disso, através de um extrato da planta, por exemplo, pode repor esse déficit, o que faz com que continue ali tendo uma homeostasia, né, tendo um balanço da atividade cerebral, o que pode contribuir, então, para que sejam prevenidas diversas doenças, como o Parkinson e o Alzheimer também. Então, a gente acredita que em breve isso será, né, atestado e isso possa vir a ser um tratamento até preventivo, ou mesmo um tratamento precoce, primeira escolha, para diversas doenças. Então esse já está em processo para aprovação, então, tipo, está sendo analisado para aprovação todo esse estudo para aprovação. Já tem vários estudos, né, que têm surgido demonstrando, né, essa associação, né, do sistema endocannabinoide na fisiopatologia de várias doenças, né? Então a gente já sabe que, por exemplo, a doença de Parkinson, existe fatores do sistema endocannabinoide que estão envolvidos aí nesse processo, né, de morte neuronal, na ansiedade, na depressão, no Alzheimer. São todas doenças que a gente hoje sabe que a cannabis pode contribuir, né, e que em breve a gente espera ver mais e mais publicações atestando cada dia mais esses efeitos, né? 17 horas 41 minutos. Luiz, como estamos aí de perguntas? Tem alguém querendo participar? Primeiro mandar um boa tarde aí pra Rosa, pro Brian, pro Erickson, que estão participando aí com a gente. Mandaram um oi, boa tarde. Falaram o seguinte, hoje tá os Joãos esse programa, né? E tem uma pergunta aqui do Brian, pra Ana, que pergunta a respeito da relação, né? Que dizem que há uma relação entre o uso da cannabis e a infertilidade, né? Então existem esses diz que me disse, né, em relação ao cannabis e à infertilidade, mas a gente não tem nenhuma pesquisa científica que de fato aponta que o uso de cannabis traga infertilidade, né, leve uma pessoa à infertilidade, né? O que a gente pode citar um pouquinho, talvez, em relação ao desempenho sexual, né? Isso a gente já sabe que o uso né, por causar todo esse relaxamento, essas questões, pode ter um prejuízo nesse campo, mas em relação à infertilidade não existem estudos científicos que demonstrem que há algum processo que dificulte a fertilização. Quando a gente fala assim da cannabis, da maconha medicinal, pode ser que alguém que confunda com o cigarro da maconha. Não é isso que a gente está falando, né? Qual que é a diferença, Ana, de quem usa isso como recreação e para quem usa para tratar uma doença? Primeiro, só para a gente entender, né, que existem muitos pacientes que usam a cannabis inalada ou cannabis fumada para determinadas situações. Existem, inclusive, estudos. Se o pessoal for pesquisar,
né, estudos clínicos que são feitos, né, com pessoas, na doença de Parkinson, a grande maioria deles são com a cannabis via fumada, inclusive. Mas o que a gente, quais são as diferenças básicas quando a gente pensa no óleo e quando a gente pensa na cannabis fumada? A primeira coisa, a via de administração. Né? Quando a gente tem uma via inalatória, nós temos uma absorção muito rápida de quantidades maiores desses compostos presentes na planta. Como consequência, nós temos um efeito mais agudo e muito mais rápido desses compostos. E também outra questão em relação às proporções, as quantidades de canabinoides, né, que são as moléculas presentes na planta, que normalmente vão estar maiores, né, quando você utiliza pela via fumada do que quando você ingere o óleo, sem falar na dificuldade que nós temos de medir isso previamente. Então, normalmente, o cigarro de maconha, a gente não sabe exatamente tudo que vai ter ali. Você pode estar consumindo um monte de THC, como você pode estar consumindo, né, o THC, que é o composto psicoativo, e já adianto que também é terapêutico e é dos principais compostos que tem atividade terapêutica na cannabis. Mas você pode também estar utilizando um cigarro que tem um monte de canabinol, que basicamente é o produto da degradação do THC e que não tem atividade terapêutica nenhuma. Né? Então é muito difícil quando você pensa no cigarro saber exatamente o que você está consumindo, em que dose você está consumindo, além da via de administração, né, que você vai ter um efeito mais agudo, mais rápido e que também você vai ter esse efeito cessa muito mais rapidamente. Já quando você tem o óleo, né, os derivados da cannabis, enfim, você tem uma maior facilidade para você saber o que você está utilizando. Né? Então a gente consegue fazer dosagens mais precisas. Normalmente, se você adquirir isso, quando você compra um óleo através de uma prescrição, né, um óleo já testado, você sabe se você está utilizando THC, que é psicoativo, se você está utilizando o canabidiol, né, que não tem efeito psicoativo, que é o famoso CBD, né? Então, e pela via oral nós temos esse efeito sendo mantido por maior tempo. Então, esse paciente pode fazer um tratamento contínuo com a cannabis, né, pela via oral, e você consegue medir mais facilmente dose e efeito para aquele paciente. Né, porque as doses da cannabis se diferenciam caso a caso, não só doença para doença, mas de paciente para paciente, né, por conta do status do sistema endocannabinoide, assim como que é qualquer individual. outro medicamento também, né? Assim como qualquer outro, mas na cannabis nós temos essa questão do próprio sistema, que nós temos o status desse sistema se diferencia de paciente para paciente. Então, como por exemplo, na questão hepática, né, para a metabolização desses compostos, né, já tem pesquisas que demonstraram que isso é diferente entre os indivíduos. Né, e nós temos hoje até testes que podem ser feitos, testes genéticos, para saber o quanto eu sou sensível a cada tipo de canabinoide. E no caso da tentativa do uso dos canabinoides não terem o efeito que eu desejava, eu consegui eu consegui predizer qual canabinoide é melhor, em qual proporção ele é melhor, em qual dose é melhor para esse paciente, através de testes genéticos. Será que hoje nós temos no Brasil. Não daria para fazer um incenso nessa versão para pessoa que tem mais receio, essas coisas? Tipo, para mim, porque por forma de ser inalada, que nem aquele negócio do vapor, sabe? Sim, a bombinha, né? Tipo isso. Imagina um incenso ali, tipo, a pessoa deixa ali pra deixar no ar, assim, um pouco mais tranquilo, que não pode inalar tanta fumaça direta. Colocar na bombinha também é uma boa ideia. Eu não sei, cara. Eu não faço. Seria prático, né? Mas talvez, inclusive, né, o uso do vapor, né? Hoje a gente tem os vapors, né, de cannabis também, que diminui um pouco, né, esse efeito da cannabis fumada, que também é relacionada à geração do dióxido de carbono, né, que é o mesmo que acontece com o próprio cigarro, né, o tabaco, e pode ser minimizada com o uso de vapors, por exemplo. Ana, e quais são os pacientes que podem fazer o uso desse tipo de medicamento derivado da cannabis? N condições, mas a gente pode citar algumas das que são mais utilizadas hoje. Então, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, epilepsia, são muito procuradas, assim, o uso de cannabis hoje. Doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão, né, tem muito indicação de uso de cannabis.
nesses casos. O autismo, hoje já tem se visto Também? que autismo, sim, com ótimos efeitos sendo reportados. Hoje nós temos poucos estudos clínicos em relação ao autismo. Nós temos basicamente 5 estudos clínicos maiores, né, que tiveram uma metodologia mais controlada, mas demonstrando ótimos efeitos, né? E aqui na nossa região nós temos vários relatos de casos de pacientes autistas que fizeram uso de cannabis e demonstraram uma melhora assim, bastante considerável. Quadros de dor no geral, né? Fibromialgia, não tem nem o que falar, né? Fibromialgia, a gente está inclusive O que fazendo... é isso, Ana? Desculpa pela A ignorância. fibromialgia é uma doença reumatológica, mas ela não é de cunho inflamatório, né? Mas ela gera dores intensas e bastante difusas no corpo todo. Então, esses pacientes se queixam de dores incessantes e de intensidade gigantesca que prejudicam todas as suas atividades diárias. E ela é muito mais prevalente entre as mulheres, né? Hoje, a taxa ali, 30% hoje das mulheres apresentam fibromialgia, né? E ela vem associada com várias outras condições, como a depressão, bastante frequente, depressão e outros sintomas psiquiátricos, né? E... Pode falar, Luiz. Opa, manda aí. Bom, tem mais uma pergunta que chegou agora da Luciana. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda. A cannabis que a Ana se refere, ela está perguntando se é só o CBD ou também o THC. Você já tinha mais ou menos explicado isso, mas ela fez a pergunta aqui. Sim, quando a gente pensa na cannabis medicinal, a gente pensa na cannabis, não pensa nem no THC por si e nem no CBD por si, né? Então, nós temos os dois compostos, os dois são terapêuticos, com indicações que podem ser mais específicas para doenças. Hoje a gente sabe que em doenças neurológicas como Parkinson e Alzheimer e para dor, né, o THC tem que estar presente, né? Então, o THC ele é fundamental, principalmente em quadros de dor, para o tratamento dessas doenças. E o CBD, principalmente quando a gente pensa na epilepsia, doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão, né, ele tem que estar presente. O que nós temos de informação assim, que tem sido reconhecida mais nos últimos anos, principalmente no compêndio canadense, né, no Ministério, entre aspas, como se fosse o Ministério da Saúde no Canadá, foi publicado um compilado de estudos que chegaram à demonstração de que quando a gente tem esses canabinoides combinados, então eu tenho extratos contendo tanto THC quanto CBD, quanto todos os outros canabinoides da planta, além de outros alcaloides, flavonoides e outras substâncias terapêuticas, né, eles conseguem, então, ter o efeito que a gente chama de entourage, que é agirem em sincronia, todos eles, né, levando um efeito terapêutico com doses muito mais baixas e com um mínimo de efeitos adversos. Então, o efeito entourage ele é bastante importante quando a gente pensa em doenças. Por isso explica quando você usa um extrato de cannabis contendo todos os canabinoides ali, a eficácia desse tratamento vai ser maior do que você utilizar um THC isolado ou um CBD isolado. E isso de ter que entrar com uma ação judicial, Ana, para conseguir um medicamento por conta da planta ser ilegal, né? É só no Brasil? Acredito que não seja só no Brasil. Mas como que você vê em outros países, assim, o pessoal tá evoluindo, entre aspas, assim, tá tendo mais abertura para esse tipo de medicamento? Como que é? Sim, agora nesses últimos 2 anos, principalmente se a gente for resgatar um pouquinho o histórico, no mundo todo a cannabis tem sido liberada não só para fins recreativos, mas se a gente for olhar nos Estados Unidos mesmo, né, em diversos estados foi liberada a cannabis, inclusive para fins recreativos. Então, a minha visão, né, o que a gente tem visto hoje, é que o mundo tem aberto as portas novamente para essa planta, que sempre esteve na história da humanidade, que a maior parte da história da humanidade, ela foi legal, ela foi utilizada para fins medicinais e não medicinais, e que em nenhum momento da história isso deixou de acontecer. E visto agora a necessidade de muitas pessoas, a gente tem voltado a olhar para que esses pacientes precisam. E se esses pacientes precisam do uso da cannabis, né, se é isso que dá pra gente falar, salvar a vida deles, eles precisam ter acesso a isso. Então a gente tem que proporcionar a essas pessoas aquilo que vai salvar a sua vida, que vai lhe dar conforto, qualidade de vida. Diminuir o sofrimento. Diminuir o sofrimento do paciente e de todos aqueles que estão ao seu redor também. Ana, temos aí mais 3, 4 minutinhos de programa. Se você quiser falar do seu site lá,
do seu trabalho, do seu serviço, pode divulgar o pessoal aí que quiser entrar em contato com vocês, Sim. né? Fazer um laudo, né? Que precisa de um laudo no Brasil hoje, né? Hoje, para ações judiciais, a gente precisa ter esse laudo, né, testando de fato, cientificamente, né, que para aquela condição a cannabis é indicada, né, bem como todas as características de cultivo, de processamento disso, né. Mas quem tiver alguma pergunta, dúvidas, enfim, quiser debater um pouquinho mais, vocês conseguem me encontrar, né, pelo meu site, que é o anahoover.com, no meu Instagram, que é @AnaHooverMartins, e também no Facebook, Ana Hoover Martins, vocês conseguem conversar comigo por lá pra gente continuar esse bate-papo que foi muito legal. Show de bola. Que João, aula, né? Quando a Que conversa é boa, Pois o é. tempo vai que nem vê, né, João? Cara, podia ter mais tempo, né? Pra poder- Eu vou falar com o Luiz pra gente negociar 2 horas de programa aí, Luiz. Seguindo, né? Seguindo. Papo bom, papo ótimo. Papo E 10. principalmente esclarecedor, né? Exato. Demais. Lembrando que é saúde, uso medicinal, né? Não é o fumo, sim para tratamentos sérios de doenças extremamente sérias. Só de pensar que você vai ajudar alguém, né, João? É. Um tratamento, diminuir a dor de uma pessoa, de uma família. Eu acho que não tinha nem que ter mais debate sobre isso. Eu também acho, cara. Pô, imagina, cara, qualquer coisa que possa ser eficaz e beneficente para a pessoa é ótimo, não é, cara? Qualquer coisa que faça você sentir melhor sempre vai. Sim. Perfeito. E enquanto profissional, né, você vê o seu paciente melhorando dia a dia, Nossa, isso deve é ser muito gratificante. gratificante, mais do que qualquer qualquer dinheiro, qualquer Sim. questão financeira, né, relacionada a isso. 17 horas, 54 minutos. Agradeço novamente a Ana. Muito obrigado, Ana, pela participação. João, obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. A honra Você é com a toda gente aqui minha. na bancada, tá? Que isso. eu que Prazer foi agradeço. meu. Luiz, obrigado pelo espaço. E a todos É que nóis. estão acompanhando a gente pelo Facebook, pelo rádio. O programa Conversas fica por aqui. Quinta-feira tem mais. Um grande abraço e tchau.